Vícios, soberba, preguiça, gula, luxúria, avareza. Desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano está sujeito a ser dominado pelos vícios. Todos e cada um de nós os temos e já caímos neles, e é por isso que são incontáveis os pensadores que têm falado sobre eles ao longo da história da humanidade. Os vícios despertam nosso lado mais irracional, nos seduzem, turvam nosso entendimento e inclinam nosso apetite para as paixões mais baixas que o ser humano possui. Eles até subjugam a razão, fazendo com que você tente convencer a si mesmo de que o vício é algo bom, ou pelo menos não tão ruim como se poderia esperar. Como você já pode perceber, o estoicismo se destaca como uma das doutrinas mais críticas em relação aos vícios. Os estoicos consideram que eles anulam a razão do homem e também sua liberdade, transformando a pessoa viciada em algo parecido com um animal subjugado a seus instintos e desejos. Lembre-se de que a filosofia estoica não é nada mais do que um incansável cultivo da virtude, e a virtude é nada menos que o hábito racional que nos afasta do vício e nos leva a uma vida plena e feliz. Como você já deve ter experimentado, o vício nos torna tremendamente infelizes. Parece nos satisfazer plenamente, mas essa satisfação é passageira e temporária, e quando desaparece só deixa sofrimento, angústia e infelicidade. Parece que o vício nos completa e nos sacia, mas na realidade a única coisa que faz é nos esvaziar e deixar uma ferida na alma que somente a virtude pode curar. Marco Aurélio dizia que o vício é o seu próprio castigo e se encontra em sua própria destruição. E a isso, Sêneca acrescentava: o vício é o inimigo mais poderoso que alguém pode enfrentar, mas a virtude é a melhor defesa contra ele. Neste vídeo, vou tentar ajudá-lo a ser dono de si mesmo, a controlar os vícios e, em última análise, ser mais virtuoso e feliz. Para isso, dividirei o vídeo em duas partes. Primeiro, explicarei em que consiste o vício para um estoico. Depois, darei 10 conselhos para combater o vício através da virtude. Para o estoicismo, o vício é um comportamento moralmente incorreto e prejudicial para a pessoa que o comete. É uma aflição da alma que se inclina para o apetite irracional. Distorce o julgamento, provoca sofrimento e mina toda a paz interior e serenidade. Exemplos de vícios, como todos conhecemos, são a vaidade, a ira, o medo, a luxúria, a avareza, a gula e muitos outros. Marco Aurélio explica muito bem o que consistem esses desvios da alma e diz o seguinte: o primeiro e maior vício é a ignorância, o segundo é a falta de autodomínio. Primeiramente, o vício é resultado de um erro de julgamento, derivado de um mau exercício da virtude da sabedoria. Quando somos presa do vício, nosso entendimento toma duas alternativas: ou identifica como um bem o que na verdade é um mal, ou reconhece como mal, e tenta convencer a si mesmo de que é um bem. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O entendimento fica turvado e expressa o erro. Com o entendimento e razão turvados, se dá livre caminho ao prazer e ao desejo. Se privilegia o gozo momentâneo em detrimento da verdadeira felicidade e se cai prisioneiro dos impulsos. Por natureza, os impulsos são irracionais e egoístas, tornando-nos mais animais do que seres humanos. Aquele que se deixa levar pelo vício renuncia à razão, que é o que nos faz pessoas, e se torna escravo de suas paixões, o que é característico dos animais. Por isso, aquele que se entrega ao vício denota uma falta claríssima de amor a si mesmo e à humanidade, pois escolhe trair o mais perfeito e nobre que existe nele. Além de nos tornar mais animais, o vício nos torna dependentes e manipuláveis, como escravos de nossas paixões, anulando nossa liberdade e nos tornando incapazes de escolher entre uma ação ou outra. Prisioneiros do vício, os outros podem fazer conosco o que quiserem, podem nos manipular facilmente usando aquele desvio que é nossa fraqueza. Por isso, Marco Aurélio diz que, depois do erro da ignorância, no vício se encontra o erro do autodomínio. A razão se confunde e cede lugar ao prazer, perdendo toda a capacidade de dominar as paixões e ordená-las para a virtude. O desejo e a virtude, diria um estoico, são incompatíveis. Por isso, os vícios que priorizam os desejos e afastam a virtude nos distanciam tanto da serenidade quanto da vida feliz, que são os fins nos quais todo ser humano deve se orientar. No entanto, não se deve pensar que cair em vício significa cair em um erro incorrigível do qual não podemos sair.
Pelo contrário, como dizia Sêneca, a melhor medicina para o vício é a virtude. Por isso, como defende o estoicismo, é tão necessário lutar todos os dias para praticá-lo. Devemos lutar para sermos mais racionais, mais serenos, renunciar de pouco em pouco os vícios e alcançar o domínio de nós mesmos. É uma tarefa difícil, mas é o que corresponde a um fim tão grandioso como a verdadeira felicidade. Se a felicidade plena fosse fácil de conseguir, não seria tão maravilhosa nem tão valiosa. Se você pensa como os estoicos, é muito provável que concorde com todas essas ideias. No entanto, certamente você vai se perguntar: embora eu concorde com isso, que coisas concretas posso fazer para vencer os vícios no meu dia a dia? Por onde devo começar? É a isso que dedico a segunda parte deste vídeo, onde vou te dar alguns conselhos para combater a tirania dos vícios e cultivar a virtude. 1. Conheça a si mesmo. Para lutar contra algo, primeiro é preciso saber contra o que se deve lutar. Sente-se para pensar cuidadosamente quais são suas fraquezas e vícios. No fundo, todos somos conscientes de quais são. Nosso coração alterado por eles nos aponta a causa de nossa turbulência e infelicidade. Avareza, luxúria, gula, ira, egoísmo. É fundamental reconhecer quais são e ter bem claro o que queremos combater. 2. Mentalize-se de que este é um caminho longo e difícil. Acabar com os vícios é uma tarefa muito complicada porque estão profundamente enraizados em nosso coração. Tenha em mente que durante o percurso é muito provável que você recaia neles, e não há problema em fazê-lo. É totalmente natural. O importante é que você não desista e sempre volte a lutar para abandoná-los. Se você continuar tentando, com certeza chegará um dia em que os terá superado completamente. 3. Determine sua motivação. Pense nos valiosos motivos que o levaram a querer abandonar o vício. O principal é ser mais feliz, mas para cada pessoa haverá outros motivos particulares, como economizar dinheiro, cuidar da saúde, ter melhores relações humanas, etc. Tenha isso sempre em mente, principalmente nos momentos mais difíceis. E não esqueça que eles são infinitamente mais valiosos e merecem muito mais valor do que os vícios nos quais você caiu. 4. Estabeleça metas realistas. Defina um objetivo que seja desafiador, mas alcançável, que não seja muito fácil, mas também que não seja impossível. É importante que você perceba que vencer o vício exigirá esforço, mas também é essencial que acredite que será capaz de conseguir. 5. Comece progressivamente. Se você está muito envolvido no vício em questão, comece de pouco em pouco. Não é necessário abandoná-lo de uma vez. Você pode estabelecer metas progressivas a cada dia, semana ou mês. Seja como as formigas, grão por grão, até fazer uma montanha. Como diz Marco Aurélio, a virtude não é algo que se adquire da noite para o dia, é o resultado de um trabalho constante no controle dos vícios. 6. Evite situações de risco. Se você sabe quais são seus vícios e fraquezas, e tem claro que deseja superá-los, evite a todo custo as situações que possam levá-lo a cair novamente nesses vícios. Isso pode implicar que você tenha que modificar certos hábitos de sua vida e alterar seu ambiente para evitar as tentações. Portanto, seja corajoso e sempre tenha em mente que todo sacrifício vale a pena. 7. Afaste-se daqueles que o incitam ao vício. Quem o leva ao vício não o está querendo o seu bem. Quando você valoriza alguém de verdade, deseja todo o bem para a pessoa que ama. O vício é um mal e conduz à infelicidade, de modo que quem o fomenta em você não está preocupado com que você alcance a maior virtude e a verdadeira felicidade. Pode ser muito difícil, mas você precisa se conscientizar de que deve se afastar daqueles que apenas o arrastam ao vício. Caso contrário, ambos serão prejudicados. Você fará o bem tanto a si mesmo quanto a outra pessoa. Saia de relacionamentos que, no fundo, você sabe que não fazem bem a nenhum dos dois. 8. Peça ajuda. Ninguém pode resolver todos os problemas sozinho. Recorrer para outros pode nos ser muito útil. Além de encontrar apoio, com certeza há muitas pessoas que caíram no mesmo vício que você. Elas podem compartilhar suas experiências e você pode aprender muito com elas. Familiares, amigos, filósofos, profissionais, há muitas pessoas que podem ser de grande ajuda. 9. Internalize a diferença entre o prazer momentâneo e a satisfação plena. À medida que você espaça as quedas no vício,
você perceberá a enorme diferença entre o prazer momentâneo que os vícios nos proporcionam e a satisfação plena que vem ao vencê-los através da virtude. A satisfação plena que vem ao vencer os vícios com a virtude provoca infinitamente mais alegria e serenidade de espírito. Você perceberá que, apesar das dificuldades de não cair no vício, a felicidade que vem de superá-los é autêntica e duradoura. 10. Pense no dano que você causa a si mesmo e para outros. Quando caímos nos vícios, costumamos pensar que o dano não é tão grande ou que esse dano não existe realmente. No entanto, o vício causa uma ferida profunda na alma e semeia o caminho para a infelicidade e o infortúnio. Isso denota uma imensa falta de amor por nós mesmos, pois nos infligimos o mal e negamos o bem. Além disso, o vício inevitavelmente afeta as pessoas ao nosso redor, seja porque os compartilhamos com elas, seja porque os encorajamos em fazê-los, ou porque os toleramos nos outros. O vício é como uma espiral, como um buraco negro que acaba arrastando tudo e todos. Não faça mal a si mesmo nem permita isso nos outros. Busque sempre o bem e a virtude. Como diz Sêneca, o controle dos vícios não é apenas um ato de melhoria pessoal, mas também um serviço à sociedade e ao mundo. Para concluir, gostaria de compartilhar com você algumas frases de alguns filósofos estoicos sobre o vício. Os vícios são fraquezas que devemos superar para alcançar a grandeza e a sabedoria. Os vícios são correntes que nos prendem e nos impedem de alcançar a liberdade e a paz interior. A verdadeira grandeza não está em evitar os vícios, mas em superá-los. O que você achou da doutrina estoica sobre o controle dos vícios? Você tem algum vício que o atormenta e não consegue superá-lo? Aguardo sua resposta nos comentários. Espero que este vídeo o ajude a perceber o mal que os vícios causam a nós mesmos e a quem está à nossa volta, e a necessidade de superá-los. Também espero ter ajudado compartilhando essas ferramentas para superá-los. Lembre-se de que neles está em jogo a serenidade e a verdadeira felicidade. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica que certamente você vai gostar. Até a próxima!